Vamos conhecer um pouco dessa linda história de uma mulher guerreira. Maria do Socorro Ferreira, natural da cidade de Assaré, no estado do Ceará. Nasceu no dia 7 de setembro de 1969. Filha de Maria do Carmo Ferreira, já falecida há 4 anos, passou a residir na cidade de Itaituba a partir dos 18 anos de idade, quando migrou para essa cidade e conheceu o atual esposo Manuel Maciel. Ambos se uniram, casaram, geraram 3 filhos, dentre eles Tiago, Charles e Sherlis, que hoje também já são pais. Possuem suas famílias, que deram 4 lindos netos. Entre idas e vindas, Socorro e Emanuel ainda permanecem juntos como um casal raiz, tendo rotina diária que se inicia 1h da manhã e termina às 9h da noite. Apesar de ser cansativo e ao mesmo tempo prazeroso, ela só tem a agradecer Papai do Céu por ter saúde e até hoje vender seu delicioso café. Um casal firmado por Deus. Trabalham juntos há mais de 27 anos como vendedores autônomos e, através desse trabalho, possuem tudo aquilo que uma família desejaria possuir, tanto financeiramente quanto sentimentalmente. Esse casal abençoado por Deus está junto há 32 anos e é um exemplo para todos nós. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa
presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Eu convido você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga: eu te amo, você é muito importante para mim. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Parabéns, Maria do Socorro, pelos seus 50 anos de história. E peço que todos fiquem de pé e dê uma calorosa salva de palmas.